A paz do Senhor, hoje eu quero meditar com vocês aqui na palavra, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Essa palavra ela é bem conhecida, fala a respeito de uma tempestade, onde Jesus ele estava no barco. E os discípulos ficaram muito amedrontados, os discípulos ficaram muito assustados, achando que iam morrer. Porém, eles acordam Jesus desesperadamente. Jesus, acorda, nós vamos morrer, faz alguma coisa, até porque o Senhor é o Filho de Deus, faz algo por nós. E Jesus, ele acorda e ele manda o mar e o vento se acalmar. E ele manda ali o vento e o mar, e ele fala: acalma-te e emudece. E aqui na sequência fala: o vento se aquietou. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar hoje com você. Qual é o som que você tem ouvido nesses dias? Qual é o mar que está agitado na sua vida, que tem te amedrontado, que está te fazendo achar que você vai morrer? Qual é o vento, qual é o barulho que Satanás tem falado no seu ouvido nesse momento, nesse tempo? Qual é o barco que tem chacoalhado a sua vida? Às vezes parece que a gente entra num barco em alto mar e esse barco chacoalha de um lado, chacoalha do outro e parece que a gente vai morrer. Quando a gente olha para a dimensão daquele barco, ela parece ser tão pequena. Quando às vezes a gente olha para alguma dimensão da nossa vida, aquilo parece ser tão limitado, aquilo parece ser tão fraco, aquilo parece ser tão frágil. E talvez com a força das ondas, com o barulho do mar, com o barulho do vento, aquele vento soprando, assobiando, e aquele barulho ali nos ouvidos dos discípulos. Quando eles olhavam para dentro do barco e eles viam aquelas madeiras, eles viam a fragilidade de um barco diante de uma tempestade no meio do mar. Aquilo assustava eles, aquilo amedrontava, aquilo apavorava o coração deles. E às vezes nós estamos passando por esse tempo, nós estamos passando por esse momento. Parece que a nossa vida se tornou um barquinho no meio de uma tempestade. E você fala: eu vou afundar, eu não vou aguentar, eu não vou subsistir, eu não vou conseguir ficar firme, eu não vou conseguir. Mas hoje eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, eu quero declarar uma palavra sobre você. Sabe quem está nesse barco? É Jesus Cristo. Nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Ele está com você nesse barco. E por mais que você olhe para a dimensão do mar, por mais que você escute o barulho do vento, e eu fico imaginando aquele vento soprando e aquele barulho de ondas, e o que o Senhor Jesus faz naquele momento é mandar com que esse som se aquiete, é mandar com que esse som se cale. E é exatamente isso que você precisa falar para essas vozes, ori cantaramanaias, que estão te assustando. É isso que você precisa falar para essas vozes que estão te apavorando, que estão te colocando numa situação de desespero. Você precisa falar para ela: aquieta-te, pode parar. Aquieta-te, pode parar, porque quem está comigo neste barco é nada mais e nada menos do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você tem essa convicção de que Cristo está na sua vida, se você tem essa convicção de que você já entregou a tua vida a Jesus, se você já convidou Ele para morar dentro do teu coração, já confessou Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida,
Se você já convidou ele para morar dentro de você, então aquieta-te, então sossega, então fica em paz, porque o teu barco não vai naufragar, o teu barco não vai afundar. Aí você pode falar, Rosângela, mas as ondas são altas. As ondas são altas, o barulho é forte, as vozes que eu ouço na minha mente são vozes que vêm tentar me dominar, são sons que falam que vão me destruir, são vozes que falam que eu vou morrer, são sons que falam que eu vou morrer dessa enfermidade, morrer nessa situação, que eu não vou conseguir vencer, que eu não vou conseguir passar. Mas eu quero declarar que há um Deus que é soberano, há um Deus que é sobre todos. A palavra lá no livro de João fala que aquele que vem de cima, ele é sobre todos. Aquele que vem do alto, ele é sobre todos. E esse que vem do alto, ele se chama Cristo. E ele já morreu na cruz do Calvário e ele já veio ao teu encontro. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda tem incertezas, abre o teu coração hoje e fala, Jesus, entra, porque esse vento, porque essa tempestade está me assustando, parece que vai me matar. Se você ainda não tem essa convicção, fala, Jesus, entra hoje no meu coração, entra dentro de mim, faz uma transformação, faz uma mudança, mostra para mim o que é ter fé no Senhor, porque é assim que Jesus, ele termina ali no versículo 40, ele fala ali para os discípulos, depois de ter aquietado o mar, depois de ter aquietado o vento, ele diz assim, então lhes disse, porque sois tímidos, como é que não tendes fé? É exatamente isso que o Senhor está nos perguntando hoje. E o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, eu nunca saí do teu barco, eu nunca te deixei sozinho, eu nunca saí desse barco da tua vida, eu nunca te abandonei, mas está te faltando fé, está te faltando convicção, você precisa vencer essa timidez, esse medo que assola o teu coração, e você precisa falar, Jesus está no meu barco. E é tão interessante que no próximo versículo os discípulos falam, e eles possuídos de grande temor, porque quando Jesus acalmou tudo, eles ficaram possuídos de temor, de êxtase em Deus, e eles diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é isso que você tem que ter dentro do teu coração e da tua mente. Se até o vento e se até o mar obedecem à voz de Deus, quem dirá o favor do Senhor dentro da tua vida e naquilo que Deus pode dar ordem hoje para cessar? Se Deus é poderoso para falar, vento, aquieta-te, mar, para, aquieta-te. Deus é tão poderoso para falar para você e para falar para suas lutas, para falar para essa enfermidade, para falar para essas dificuldades que você está passando. Chega, solta a vida do meu filho, solta a vida da minha filha, solta a vida do meu servo, a vida da minha serva. Creia nisso, não seja tímido, mas creia nisso. Se até o vento e o mar obedecem à voz do Senhor, quem dirá todas as outras dificuldades que nós passamos, elas também vão ter que obedecer à voz daquele que vem de cima, que é sobre todos, que é Jesus Cristo. O que você precisa hoje é entregar teu coração ao Senhor, é entregar tua vida a Deus e falar, Deus, então governa. Se o Senhor governa sobre o mar, sobre o céu, sobre a terra, então governa na minha vida também. A natureza, a Bíblia diz lá nos Salmos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das mãos de Deus. Se até o céu proclama, engrandece a glória de Deus, e se no céu você vê as obras das mãos de Deus, a natureza entende e vê a glória do Senhor. A palavra do Senhor fala que as aves, elas reconhecem ali a grandeza de Deus. Por que eu e você muitas vezes somos difíceis para entender isso? Por que eu e você às vezes somos tímidos e tardios em crer? Nós duvidamos muitas vezes que Deus pode fazer, nós duvidamos que Deus às vezes quer fazer, mas Ele quer. Eu vim aqui hoje para te dizer isso, Ele quer.
Ele quer acalmar as suas tempestades, Ele quer acalmar os seus ventos, mas você precisa acreditar nele. Então, que hoje você receba uma porção de confiança, que hoje você receba uma porção de fé, que a tua incredulidade, que essa dúvida, essa incerteza, será que Deus vai fazer? Será que Deus quer fazer? Será que Deus me ouve? Será que Ele está comigo? Será que todos esses serás da sua vida, que eles caiam por terra hoje, que eles sejam arrancados de dentro do seu coração e que você possa provar de uma porção nova de fé, uma porção de confiança, uma porção de certeza de que Deus está no seu barco. E se necessário for, Ele vai acordar na hora que for e Ele vai te ajudar e Ele vai acalmar as suas tempestades. Amém? Fica debaixo dessa palavra, recebe paz, recebe tranquilidade. Você que não dormia à noite, que estava tão inquieto, que estava tão ansioso, à base de remédios, à base de ansiedades, de estresse, de fadiga, brigando com um aqui, brigando com o outro lá, porque estava tão abalado dentro de si. Eu declaro que Jesus está no seu barco e que Ele está despertando hoje e está acalmando a sua tempestade. Recebe essa palavra no teu espírito, recebe essa palavra no teu coração, recebe a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. Amém? Deus te abençoe, fica na paz.